Fala pessoal, começando mais um Explica aí Pastor, e dessa vez nós vamos falar algo interessante. Nós não vamos estar explicando, mas nós vamos estar trazendo algumas curiosidades do livro que é sobre todos os livros. Não importa o tempo, não importa o momento, a situação que estamos vivendo, ele sempre será o livro atual. Ele sempre será o livro mais vendido e ele será sempre o livro muito importante para as nossas vidas. Alguns colocam outros livros para se basear na sua fé, mas nós bem sabemos que nós não precisamos de outro livro. Nós temos o livro completo, que é a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu quero trazer nesse dia algumas curiosidades desse livro. Nós vamos decorrer em algumas curiosidades nesse sábado e alguns outros sábados para nós aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que muitos perecem por falta de conhecimento, e nada melhor que conhecer a santa palavra de Deus, né? Haja vista que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, o próprio Deus falou a essas pessoas. E uma das curiosidades que eu quero trazer para vocês é que alguns livros da Bíblia contêm apenas um capítulo. Mas isso não quer dizer que ele é menos importante ou alguma outra coisa parecida. E é o livro de Obadias, Filemon, segunda carta de João e terceira carta de João e Judas. São os livros que contém apenas um capítulo, porém são livros atuais. São livros que nos trazem ensinamentos maravilhosos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se você parar para ler o livro de Judas, vai ter um versículo ali muito especial. Vale a pena você conferir lá. Dá uma olhadinha lá em Judas. É um livro que contém apenas um capítulo, porém é extremamente atual. Então esses são os livros que apenas contêm um capítulo. Obadias, Filemon, segunda carta de João, terceira carta de João e Judas. A Bíblia também vai nos dizer que há livros que terminam com um ponto de interrogação. Mas espera aí, um ponto de interrogação? É um ponto de interrogação. Se você olhar lá, você vai ver que no Antigo Testamento existe o livro de Lamentações, Jonas e Naum. E ele nos deixa com um ponto de interrogação. Mas eu quero dizer para vocês que existe tanto o maior livro da Bíblia quanto o menor livro da Bíblia. E o menor livro da Bíblia é a segunda carta de João, que possui apenas 13 versículos. Já o maior livro da Bíblia, que todos nós sabemos que é o livro de Salmos, ele possui 150 capítulos, irmãos. É muita coisa para a gente ler e nos deleitar no conhecimento de Deus. Mas qual é o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmos 119. Ele possui 176 versículos. E o menor capítulo da Bíblia está lá também em Salmos. Ele é o Salmo 117. Ele possui apenas 2 versículos. Mas qual é o menor versículo da Bíblia? Você já parou para pensar sobre isso? Isso varia muito, irmãos. Alguns dizem que é Jó, capítulo 3, versículo 2. Outros dizem que é Lucas, capítulo 20, versículo 30. Isso vai divergir conforme a tradução da Bíblia. Já Êxodo 20, capítulo 3, também podemos dizer que é o menor versículo da Bíblia. Mas o que interessa é que mesmo sendo menor ou maior, ele é algo maravilhoso. Mas qual é o versículo maior da Bíblia? E aí eu fico feliz, porque o maior versículo da Bíblia é o nome da menina mais linda desse mundo, Esther,
capítulo 8, versículo 9. Dá uma olhadinha lá, é um versículo grande. E quantas palavras, irmãos, quantas palavras contém na Bíblia? Você já parou para pensar? Quantas palavras contém na Bíblia? Aproximadamente 773.693 palavras. Aleluia! E letras, já imaginou? Letras, irmãos, são mais de 3.500.000 letras. Mas num todo, irmãos, a Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. E uma coisa que a gente tem que pensar, em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra de Deus, a palavra Deus. Você já parou para pensar nisso? Que na própria Bíblia, escrita por homens e inspirada por Deus, existem livros que não contêm a palavra Deus, porém você vê a atuação de Deus muito visível. É o livro de Esther e Cantares de Salomão. Você não vai ver o nome de Deus ali, mas Deus atua grandemente nesses livros. Irmãos, eu fico por aqui dizendo para você o seguinte: vamos aprender um pouco mais sobre as curiosidades da Bíblia e não deixe de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A cada dia que passa, nós precisamos saber onde o nosso manual de vida, que é a Santa Palavra de Deus, quer nos conduzir. Conheçamos a Bíblia. Leiamos a Bíblia. Coloquemos a Bíblia como um livro importante para nós lermos, pensarmos, refletirmos e termos ela como regra de fé e prática. Eu fico por aqui dizendo para você que semana que vem nós vamos trazer mais curiosidades da Bíblia no Explica aí, Pastor, para nós prosseguirmos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Um abraço, a paz do Senhor e um ótimo final de semana na graça de Deus.